Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num documento que, olha, à primeira vista, parece a parte mais burocrática de um relatório de empresa, sabe? O capítulo 27 do primeiro livro de Crônicas. Exato. Basicamente uma lista de nomes de cargos. Um censo misturado com organograma, né? É aquele tipo de texto que a gente, quando tá lendo, tende a passar por cima, né? Procurando as histórias mais épicas. Mas o que a gente tem aqui é, na verdade, algo talvez até mais revelador. É como se a gente tivesse acesso ao sistema operacional do reino de Davi. Boa. Não a história, mas a estrutura que fazia a história acontecer. Exato. E a nossa missão hoje é essa. É decifrar esse organograma. O que essa lista de generais, governadores e gerentes de fazenda revela sobre a organização e a estratégia de um dos reinos mais famosos da história. É o mapa do poder, né? Como é que o rei Davi, na prática, administrava um império? Vamos abrir o capu para ver o motor. E esse motor, olha, tem 3 sistemas principais que o texto detalha. Primeiro, a máquina de defesa, o exército. Depois, a governança, a liderança das tribos. E, por fim, o motor econômico e o cérebro da operação, né? A gestão dos bens do rei e seus conselheiros. Ok, vamos começar pelo que sustenta qualquer reino, a defesa. O capítulo abre com uma estrutura militar que é, assim, impressionante. Muito. São 12 divisões, cada uma com 24 mil homens. A conta é simples e, para a época, assustadora. 288 mil homens. É um número colossal. Faria qualquer vizinho pensar 2, 3 vezes antes de atacar. Mas a genialidade não está nem no tamanho, sabe? Está na logística. Sim. Manter um exército permanente desse tamanho seria economicamente suicida. O custo de alimentação, pagamento, equipamento quebraria o tesouro real em meses. E aí que tá o pulo do gato do sistema. Cada divisão servia por 1 mês ao ano. É um serviço militar rotativo. Ou seja, a qualquer momento, o Davi tinha ali 24 mil soldados profissionais de prontidão. Enquanto isso, os outros 264 mil estavam em casa, cuidando da terra, do seu trabalho. Exato. Mantendo a economia girando. Isso faz 3 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, garante uma força de prontidão constante. Certo. Segundo, minimiza o impacto na economia agrária, que era a base de tudo. E terceiro, que é o mais sutil, funciona como um programa de treinamento contínuo para uma parte enorme da população. Mantém todo mundo afiado, né? Então, no primeiro mês, Dodai no segundo, e aí no terceiro, Benaia, filho de Joiadá. Esse nome, Benaia, já me chama atenção. Ah, sim. Ele não era um burocrata qualquer, de forma alguma. Certo. Benaia era uma lenda viva, parte da elite dos valentes de Davi. Aquele que matou um leão numa cova, enfrentou um gigante. Nossa. Davi não estava colocando gerentes de RH para comandar o exército dele. Ele estava colocando seus heróis de guerra, homens de confiança absoluta com competência provada em batalha. E aqui, a lista deixa de ser só uma lista. No comando do 4º mês, aparece Azael, irmão de Joabe, mas o cronista coloca uma observação, tipo um parêntese. E depois dele, Zebadia, seu filho. Peraí. Azael. Aquele Azael que era super veloz e foi morto tragicamente pelo Abner na Guerra Civil. Exatamente esse. A menção dele aqui é, assim, incrivelmente comovente. Azael morreu jovem, no auge. O cronista podia ter colocado só o nome do filho, Zebadias. Claro. Mas ele faz questão de dizer, o comandante era Azael, e seu filho o sucedeu. Isso transforma uma anotação administrativa num pequeno memorial. Humaniza tudo, né? Totalmente. Reconhece o serviço, o sacrifício de uma família. A gente vê a história pessoal sangrando para dentro do relatório oficial. Isso muda tudo. Deixa de ser um organograma frio e passa a ter memória. Mas um exército não se sustenta sozinho, certo? Imagino que a administração civil tinha que ser igualmente robusta. Essa é a transição perfeita.
porque é exatamente para onde o texto nos leva agora. A partir do versículo 16, a gente vê o segundo pilar do reino, a lista dos líderes das tribos. Os governadores, digamos. Exato. Se a primeira parte era sobre segurança nacional, essa é sobre governança federal. Cada tribo tinha um Nadid, um príncipe que respondia ao governo central. A estrutura que conecta o rei às realidades locais. Mas, lendo com atenção, algo salta aos olhos. Cadê as tribos de Gade e Azer? Elas simplesmente não estão na lista. É um pequeno mistério, né? É muito improvável que seja um erro de um escriba. Certo. Uma teoria é que essa lista tinha um propósito administrativo muito específico, talvez ligado a um tipo de imposto do qual Gade e Azer estivessem isentas, por algum motivo. Entendi. Ou talvez pela localização geográfica mais distante, a administração delas fosse tratada de outra forma. O texto não dá a resposta, o que nos lembra que a gente está olhando para um retrato incompleto, né? E dentro dessa lista tem outra coisa, a tribo de Levi. Eles são incluídos com um líder Razabias. Mas os levitas não eram a tribo sacerdotal sem território. E logo depois o texto destaca um líder só para os descendentes de Arão, o sacerdote Zadok. Isso revela uma sofisticação administrativa impressionante. Davi entendeu que a esfera religiosa não podia operar um vácuo. A tribo de Levi, mesmo sem território unificado, tinha cidades, rebanhos, precisava ser gerenciada. Razabias era tipo o governador civil dos levitas. Zadok, por outro lado, era o líder espiritual da elite sacerdotal. Então ele integrava tudo. Exato. Ele integrava a vida religiosa à governança do Estado, mas respeitando as hierarquias internas, alinhava todo mundo com um projeto nacional. E aí, no meio desse registro de uma máquina super organizada, o autor insere uma nota quase dissonante. Sim. Ele menciona que Davi fez um censo, mas não contou os mais jovens, e que o número final não foi registrado por causa da ira do Senhor que veio sobre Israel. É um balde de água fria no meio da celebração da eficiência, né? É uma jogada brilhante e teologicamente muito carregada do cronista. Ele está fazendo referência a um evento traumático, onde o censo de Davi é visto como um ato de arrogância. Como se ele confiasse mais nos números do que em Deus. Exato. E o resultado foi uma praga terrível. Então, o que o autor faz aqui é genial. Ele passa a maior parte do capítulo dizendo: olhem que administrador incrível Davi foi. E no final ele sussurra: mas lembrem-se que até o maior dos reis tem um chefe, e o poder humano tem limites. É um contrapeso, ele elogia a competência, mas insere essa advertência. É como dizer, construa o melhor sistema que puder, mas nunca se esqueça de onde vem a verdadeira força. Perfeito. E isso nos leva direto à fonte que alimentava toda essa estrutura, a economia do rei. Exatamente. A partir do versículo 25, o texto vira o que parece ser o relatório de um diretor financeiro. É a lista dos gerentes de ativos do rei. E o nível de detalhe é espetacular. Não se trata só de impostos, né? O reino era uma gigantesca empresa produtiva. Sim. Tinha um cara, Asmavete, para cuidar dos tesouros da capital. Outro, Jonatas, para os armazéns no campo. Um terceiro, Esri, era o gerente de operações agrícolas. É uma microgestão que a gente ia associar a empresas modernas. E continua. Simei era o gerente das vinhas. Zabdi, o gerente das adegas, responsável por estocar o vinho. Nossa. Baal-Hana cuidava das oliveiras e figueiras. Joás, dos estoques de azeite. É uma cadeia de produção completa, da matéria-prima ao produto final. E a pecuária não fica atrás. Sitrai cuidava do gado que pastava na planície. Safate, do gado dos vales. Obil, um ismaelita, o que sugere que Davi buscava especialistas em qualquer lugar. Sim, ele não tinha preconceito com a origem. Ele era o chefe dos camelos. Tinha um para os jumentos e outro para os rebanhos de ovelhas. É o organograma de uma holding de agronegócio. E é isso que financiava o exército, a corte, tudo. Essa lista é um raio-x da economia da Idade do Ferro. A riqueza de Davi vinha da terra. Sei. E ele sabia que a gestão eficiente disso era tão vital quanto ter generais competentes.
A força de um reino não está só nas espadas, mas nos celeiros. E para administrar tudo isso, ele se certava de um círculo íntimo. A lista termina com eles, né? O Conselho de Ministros. Uhum. Temos Jonatas, tio de Davi, descrito como sábio e escriba, e Uzai, com o título fascinante de amigo do rei, posições de confiança absoluta. Mas a informação mais reveladora talvez esteja no versículo 34. Diz que Joiada e Abiatar sucederam a Aitofel. A menção de Aitofel, isso me chama a atenção. A gente está falando daquele conselheiro genial, cujos conselhos eram como a palavra de Deus, mas que depois virou grande traidor na rebelião de Absalão, certo? Você pegou o ponto exato. A traição de Aitofel foi o ponto mais baixo do reinado de Davi, uma crise que quase lhe custou o trono e a vida. Uhum. Ao dizer que Joiada e Abiatar vieram depois dele, o cronista está situando toda essa estrutura organizada, todo esse sistema estável, num período pós-crise. Uau! É uma declaração sutil, mas poderosa. Vejam, mesmo depois da mais profunda traição e do caos da guerra civil, a ordem foi restaurada. A máquina do governo voltou a funcionar. Nossa, isso dá uma nova profundidade a tudo. Não é um retrato de um reino no início, mas de um reino maduro que sobreviveu aos seus piores demônios e se reorganizou. Exatamente. E para fechar o círculo, o último nome mencionado é Joabe, o comandante do exército. É o arremate perfeito. O capítulo começa com as 12 divisões do exército, passa pela administração civil, mergulha na economia, apresenta o conselho do rei. E termina com o homem no topo da pirâmide militar. Ele conecta tudo. A paz civil, a prosperidade econômica, as decisões políticas, tudo isso era, em última análise, garantido e protegido pelo poderio militar liderado por Joabe. Então, o que parecia ser uma leitura maçante, sabe, uma lista de nomes empoeirada, se revela um manual de governança surpreendentemente moderno. Sem dúvida. A gente viu um sistema militar inovador que equilibrava prontidão com sustentabilidade. Uma estrutura de governo que integrava o centro com as periferias, o secular com o religioso, e uma gestão econômica meticulosa. Isso mostra que construir uma nação é muito mais do que ter vitórias épicas no campo de batalha. Exige planejamento, logística, burocracia competente. Organização. A força de Davi não estava só na sua coragem ou na sua fé, mas também na sua extraordinária capacidade como administrador e construtor de instituições. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Este capítulo é um retrato da ordem, do sistema, da estabilidade. Mas a biografia de Davi, como a gente sabe, é marcada pelo oposto. Caos, guerra, traição, crise familiar, falhas pessoais terríveis. Fica então a provocação. Que tipo de liderança, que tipo de resiliência e foco são necessários, não apenas para conquistar um reino no meio do caos, mas para, ao mesmo tempo, construir sistemas e estruturas para mantê-lo funcionando dia após dia. O que, no final das contas, é o maior desafio da liderança. O ato heróico e visível da conquista, ou a gestão disciplinada, contínua e muitas vezes anônima da paz e da ordem.